tarde, amigos. Quero cumprimentar a todos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, em especial na pessoa de Iramá, que formulou o convite para que aqui estivéssemos mais uma vez, dando continuidade a essa nossa parceria de muitos anos, para falar do tema O Medo da Morte. Tema evangélico, tema que o Espiritismo vem nos aclarar, trazer informações valiosas para o entendimento da vida e da morte. Inicialmente, queria pedir a Jesus que nos abençoe, que abençoe cada um de nós, que eu possa estar intuído pelo meu mentor espiritual, que cada um de vocês que agora participam conosco deste momento também possam estar aproximados dos mentores espirituais para extrair o que de melhor aqui puder ser extraído para o enfrentamento da vida, o enfrentamento das dificuldades da nossa existência material. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, o tema é o medo da morte. Quero falar inicialmente sobre as ideias dos filósofos, o que alguns filósofos falam sobre o medo da morte. Já colocando que é muito interessante, porque até de ideias profundas, exaradas por alguns filósofos, por exemplo, Sêneca, que vai nos dizer para aprender a viver, que aprender a viver não é mais do que aprender a morrer, e que quem despreza a morte vive paradoxalmente melhor. Mas, da mesma forma que ele fala isso, buscando intuir-nos, buscando ensinar-nos a viver de forma mais aprofundada, de viver de forma a nos prepararmos, aprendermos com a vida, a termos um comportamento ético. Muitas pessoas acabam interpretando o pensamento como apenas um desprezo pela morte e um aproveitamento da vida em todos os aspectos materiais que elas nos apresentam. Epicuro, outro estoico, também vai dizer que a morte nada significa para nós. É uma quimera, porque enquanto existo, ela não existe. Quando ela existe, eu já não existo. Dá para perceber que esses filósofos de muito valor, os estoicos, Sêneca, Epicuro, apesar de ideias muito profundas, ideias muito valorosas para o espírito humano, tinham ainda uma pouca clareza a respeito da morte. Mas os mais modernos, Heidegger, vai dizer que o ser do homem é um ser que caminha para a morte. Sua relação com o mundo caracteriza-se pela preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. E aí percebemos que há sempre um pessimismo quando se fala a respeito da morte. Schopenhauer vai dizer que, com razão, apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte, comparando que os animais não tinham essa consciência da morte e que os homens, infelizmente, segundo o entendimento dele, apareceu essa certeza assustadora da morte. Então, a morte é sempre vista de uma maneira não agradável, de uma maneira como se fosse uma cessação da existência. Mas já que falamos de filósofos, vamos aproveitar para falar daquele que tem uma ideia mais clara a respeito da morte, que é Sócrates. Sócrates tinha um pensador distinto de todos esses filósofos, tanto os contemporâneos dele, quanto os filósofos que vieram após ele. Ele defendia a imortalidade da alma, ele defendia a existência de uma esfera essencial, onde há o alcance lá do verdadeiro conhecimento. Dizia que depois da morte, o homem é guiado pelo seu daemon, pelo seu demônio. O demônio não tinha essa conotação que hoje tem, mas a gente pode interpretar como gênio, guiado pelo seu gênio para um julgamento necessário, onde
após esse julgamento, estagiam por algum tempo para depois renascer mais uma vez no corpo físico. A doutrina de Sócrates também, como Jesus não escreveu nada, tudo que temos das suas ideias foi escrito pelo seu discípulo Platão, mas assim, as ideias dele são tão aproximadas do cristianismo e do espiritismo que Kardec traz para nós um resumo das ideias de Sócrates, um resumo de tudo aquilo que ele nos apresenta e comparando, dando essa aproximação das suas ideias com as ideias do espiritismo, com as ideias do cristianismo. Inclusive, Sócrates está entre os espíritos que assinam na codificação do espiritismo, como sendo um espírito participante da codificação do espiritismo. Mas para nós espíritas, o medo da morte, o temor da morte, deve ser encarado de forma mais suave, né? Porque a morte como sendo uma libertação desses cuidados terrenos. A morte como sendo apenas a destruição desse envoltório material, dessa veste que ora vestimos, que a alma abandona e como a borboleta faz com a crisálida, a alma abandona e conservando o seu corpo fluídico, seu perispírito, para seguir de forma mais livre, né? Assim que nós devemos ter esse entendimento. Mas será que temos? Será que temos esse entendimento? É muito interessante porque o espírito talvez mais evoluído que esteve conosco recentemente, Francisco Cândido Xavier, nos dá uma ideia, nos dá uma ideia sobre o aspecto do humor, que é aquele episódio dele no avião, né? Quando o avião, ele diz que teria que contar no pinga-fogo com aspecto de humor, e ele vai contar que o avião virava de cabeça para baixo e que todo mundo gritava e tudo aquilo. E ele se apavorou com aquilo e também começou a gritar, e chega Emmanuel e vai dizer para ele que não estava entendendo, né? E ele vai dizer: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Emmanuel diz: sim, mas o que há com isso? Vocês não são privilegiados. Muitas pessoas estão em perigo de vida, tanto quanto vocês aqui. Aí ele vai dizer: tá bem, mas se estamos em perigo de vida, eu vou gritar: valha-me, socorro, meu Deus. E Emmanuel vai dar aquela resposta que fica marcada: está bem, então morra com educação, cale a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Então é assim, Chico, com todo o conhecimento, com todos os livros, com todo esse cabedal de informação que ele dispunha, no momento mais difícil, no momento grave, ele também se permite desequilibrar-se, se permite sentir o receio da morte, daquele momento difícil. É porque assim, o medo da morte, de certa forma, é um medo muito natural, né? Porque é a misericórdia divina que nos dotou desse instinto de conservação. O instinto de conservação nos preserva, nos defende de todos os perigos e nos defende até do fato de desistirmos da existência por nada. Então, esse instinto de conservação, de qual todos nós fomos dotados, ele faz também com que nós tenhamos um medo da morte, um medo dessa passagem, né? Mas assim, nós temos a consciência de que a vida prossegue. Nós, eu acho que, de uma certa maneira, grande parte da humanidade tem a consciência. O mundo oriental todo tem essa consciência e o mundo ocidental também tem essa consciência, porque isso foi constituído conosco há milênios. Nós temos essa consciência. Tanto que vestígios vão demonstrar que os homens de Neandertal, eles já sepultavam seus mortos, já faziam lá aquelas práticas e rituais de sepultamento. O Homo sapiens, há 30 mil anos, também fazia
as práticas de sepultamento, onde você vai ver que eles, caçadores-coletores, saíam de um lugar para o outro, mas naquele lugar onde alguém que era próximo, que fazia parte do grupo, tinha morrido, a pessoa era enterrada e junto com ela aqueles colares e aqueles objetos que pertenciam às pessoas ficavam lá colocados, para que numa próxima passagem eles lá pudessem novamente chegar para fazer uma reverência, e aqueles colares, aqueles objetos, como se a pessoa pudesse ter um prosseguimento da existência num outro plano, onde aqueles colares e aquelas armas e aqueles objetos poderiam ser úteis às pessoas, né? Então, isso é uma ideia que está, de uma certa maneira, consolidada em todos nós, de que a existência prossegue. E, apesar de deturpada pela religião, pelos dogmas, pelas ideias equivocadas, então o medo da morte também surge a partir da ignorância, né? A partir do desconhecimento do que encontraremos na vida além túmulo. Também a partir das ideias da religião, aquele inferno dantesco, né, e eterno, como se você fosse ficar sofrendo eternamente num lugar de fogo, de dor e de sofrimento, né? Kardec vai dizer isso na questão 941 do Livro dos Espíritos, de que o temor da morte tem relação exatamente com esse tipo de educação que a gente vai ensinar às crianças quando são pequenas, essas ideias do inferno e do fogo eterno e tudo isso, e isso vai fazer com que, de uma certa maneira, elas fiquem impactadas e criem esse temor da morte. E depois de adultas, ou elas vão rejeitar esse tipo de ideia, vão se tornar materialistas e ateus, ou então elas vão deixar introjectado em si essa ideia, esse ponto de vista, e viver com medo, viver com temor, viver com toda essa dificuldade que as ideias produziram no íntimo de cada um, né? Esse fator cultural, ele é importante, né? Por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento, né? E o medo também da aniquilação, da perda de tudo que se fez, ou seja, nós construímos, não só no aspecto material, mas no aspecto também espiritual. Nós aprendemos, nós desenvolvemos e nos capacitamos, desenvolvemos habilidades, e há aquele certo temor de que tudo isso seja perdido. Então, por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento, essa ideia de aniquilação produz um certo receio, um certo medo. Por outro lado, há também o medo por conta da nossa imprudência. É a consciência de culpa que, em razão dos atos cometidos na existência, vai produzir um medo, né? Essa nossa imprudência vai introjectar esse medo por conta da consciência de culpa, né? A falta de estudo, de pesquisa. E na imprudência também o predomínio da natureza material. A gente se apega a tudo que é material, somente o que é material, e só a matéria existe para nós. Então a morte representa essa aniquilação, o apego a tudo isso que nós temos, né? Mas a morte é essa destruição do corpo, né? E não o perispírito que se separa do corpo quando nesse cessa a vida orgânica. Então, quando no corpo cessa a vida orgânica, o corpo não tem mais condições de sustentar a nossa vida, o nosso segundo corpo, o perispírito, isso é a morte, essa transformação, essa libertação do corpo espiritual também, que vai seguir em frente. No budismo, o Buda fala das 4 nobres verdades, né? Onde a primeira nobre verdade, chamada dukkha, ela é a verdade do sofrimento, né? É a nobre verdade do sofrimento, né? Que vai significar todo esse nível de desconforto e toda essa nossa insatisfação em função dessas experiências cíclicas que nós vivemos na nossa existência, né? Que são as experiências cíclicas? É o nascimento. Nascimento representa sofrimento. Sofrimento para o espírito, né? Que deixa de estar vivo no plano espiritual
e nós vemos, inclusive, no nosso lar, a tristeza daqueles espíritos que se encaminham para a câmara de reencarnação. É um sofrimento. Essas experiências cíclicas e o nosso apego à nossa condição vai produzindo esse tipo de sofrimento. Né? O envelhecimento é um sofrimento, porque diminui a nossa capacidade de agir no mundo, diminui a nossa potência, né? A vontade de potência é algo que é um dos instintos básicos da nossa psique, e diminuindo essa nossa potência, o envelhecimento é um sofrimento. A enfermidade é também, diminuição de potência é também um sofrimento, onde a gente perde aquela condição. E a morte também, assim como o nascimento para o espírito, a morte para o encarnado é um sofrimento, onde a gente, viúvo, na verdade, não é quem fica, viúva é quem parte, porque nós estamos aqui habituados a todo um ambiente, a todo um conjunto de pessoas que convivem conosco e, de um momento para o outro, nós somos obrigados a deixar todas essas pessoas, todo esse ambiente que estamos acostumados. Então, a morte, de uma certa maneira, é um sofrimento. Segundo essa nobre verdade de Buda, por conta do apego, né? Que o desapego é a chave da libertação. Depois Buda vai dizer na quarta nobre verdade dele, sobre o caminho para a cessação do sofrimento, né? Ele vai dizer que o caminho é um caminho de 8 vias, né? É o entendimento correto, é o pensamento correto, é a linguagem correta, é a atitude correta, é o modo de vida correto, é o esforço correto e é a atenção plena correta, a concentração correta. Esse é o caminho, né? O entendimento correto. É isso que o Espiritismo, de certa forma, vem trazer para nós. Esse caminho de cessação do sofrimento, esse caminho de libertação que o budismo nos oferece, o Espiritismo também nos oferece, porque a partir do momento que nós temos o entendimento daquilo que vai acontecer, o entendimento dos porquês, e nós conseguimos, então, manter o nosso pensamento de forma adequada, de forma coerente, de forma correta, aí a gente realmente vai conseguindo se libertar do sofrimento, né? E o mundo que a gente vive dificulta esse tipo de libertação, porque o materialismo vai se apresentando para todos nós, para a sociedade de forma geral, como sendo uma verdade científica, né? Onde o objetivo de todos nós, o objetivo na nossa sociedade não é aprender. Nós somos educados para vencer e não para aprender. Isso vai levando a gente a focar em aspectos do mundo ilusório, né? E vai trazendo para cada um de nós uma falta de capacidade de lidar conosco mesmos e de lidar com os problemas que surgem à nossa volta, porque nós não sabemos, nós só treinamos para competir. Então, quando treinamos para competir, se há uma perda, nós não estamos estruturados por falta de saber, nós não estamos estruturados para a administração daquela perda. E nós vamos competindo por um status sem utilidade do ponto de vista espiritual. A gente vai competindo para que sejamos os campeões desse mundo de futilidade, desse mundo de fantasias, segundo Emmanuel, né? Vai nos dizer que é um mundo de fantasias, né? E assim como os indígenas, a gente vai, eles se vestiam com a pele do leão para buscar os poderes sobrenaturais, o poder e a força do leão. Aqui no mundo material nós também vamos fazendo como eles, vamos buscando a pele do leão sob a forma da marca adequada do veículo que nós vamos comprar, a marca do celular que nós portamos, que nós apresentamos à sociedade. Então a gente vai, de uma certa maneira, sendo desvirtuado por esse mundo de ilusões e vai abrigando em cada um de nós esse pensamento de que a admiração àquela marca, aquele carro, vai impregnar em cada um de nós algum tipo de valor e que as pessoas vão, por conta disso, ter uma certa admiração por todos nós. Então é um mundo difícil da gente
relacionar e da gente fazer a nossa trajetória e o nosso desenvolvimento espiritual. Tem um documentário aí na Netflix, Dilema das Redes, né? Eu falo às vezes dilema das redes sociais, acho que eu estou errado. Dilema das redes, né? Que fala sobre de que maneira que essas redes sociais e esses softwares interagindo conosco, de que maneira que eles interagem e de que maneira que eles buscam fazer o controle da nossa existência, da nossa vida. A gente tem que saber isso, é importante ver o documentário, ele é bem esclarecedor. A gente tem que saber isso, porque existem inteligência artificial, programas de computadores muito sofisticados que vão controlando o tempo que a gente gasta, até o olhar que a gente se demora um pouco em determinada postagem, se você demora um pouquinho, aquele programa já entende que aquilo é algo que te interessa e começa a selecionar esse tipo de ideia para que chegue até você, porque as redes sociais, elas têm o objetivo de utilizar a nossa frequência nelas para nos oferecer produtos dos clientes deles, porque nós não pagamos para a utilização da rede, então nós somos o produto. E nós somos o produto, eles querem que nós estejamos interligados, conectados à rede o maior número de horas possíveis para que possam nos ser oferecidos a maior quantidade de produtos e a partir daí os clientes deles, os clientes das redes sociais, possam oferir algum tipo de lucro. Então, nós passamos a ser os produtos. Eles costumam identificar quais são os horários que a gente acessa, qual é o tipo de reação que a gente tem às notificações. E aí, em cima dessa inteligência artificial, vai fazendo um controle de uma maneira que a gente acaba não conseguindo nos libertarmos da utilização da rede. Então fica uma equação de vício, aliado também a uma equação de desinformação, porque se eles, para nos prenderem ali na rede social, só nos apresentam aquilo que nos interessa, porque senão a gente pode sair, a gente fica preso dentro de uma bolha de informação, a gente só vê aquilo que aparentemente nos interessa, aquilo que seria uma ideia diferente das ideias que nós abrigamos, não nos são apresentadas. Aí nós ficamos cada vez mais vivendo numa bolha e cada vez mais vivendo uma questão da desinformação. Então é importante a gente entender, para entendermos a morte, a gente entender que a gente precisa buscar sempre essa ideia da compreensão, a ideia do entendimento correto, né? E de que maneira, como é que se opera a morte, né? A gente está preso, o nosso perispírito vai se vincular ao nosso corpo físico ali, molécula a molécula. Então, são laços que nos retêm o nosso corpo físico, né? E que eles vão se desprendendo, vão se desfazendo. Então, essa separação, ela não se desprende, nós não nos desprendemos do nosso corpo físico de forma brusca. Ela é feita gradualmente, né? São dois estados, a morte e vida ali se confundindo para que possa então o espírito se desprender, os laços se desatarem, sem a quebra do laço, para que a gente possa ter um processo tranquilo, né? E o sofrimento que acompanha esse tipo de desprendimento, ele está subordinado a uma força, vai dizer lá no céu e inferno, o sofrimento que acompanha o processo da morte está subordinado a uma força adesiva entre o corpo e o perispírito. E essa força adesiva, normalmente, é esse materialismo, é essa nossa vinculação extrema aos aspectos materiais. É esse nosso desconhecimento do mundo espiritual e da continuidade, né? Então, ao justo, vai dizer na parte segunda, né, do céu e inferno, que ao justo
nenhum temor inspira a morte, porque com fé ele tem a certeza do futuro. É isso que a gente precisa consolidar aqui, a certeza do futuro, a fé e essa certeza de que a morte só é uma transição e que se dará da melhor maneira e que tudo que a gente aqui usufruiu foi bem utilizado e nos proporcionou conhecimento e aprendizado para que a gente possa seguir adiante, né? Então vai dizer que essa libertação, a proporção que se liberta, a alma vive uma situação comparada ao despertar de um sono profundo. Então morrer nada mais é do que você, aquele período de perturbação que é chamado, morrer nada mais é do que você dormir e acordar, despertando de um sono profundo. Você vai despertar de um sono profundo. Só que aí tem esse despertar de um sono profundo, dizem também os espíritos, que pode ser um despertar a partir de um sonho agradável, mas também pode ser um despertar a partir de um pesadelo. Então, essa força adesiva que há entre o corpo e o perispírito, entre o corpo e o espírito, essa força adesiva que vai determinar se esse nosso despertar vai ser a partir de um sonho agradável que nós tivemos e já despertamos como espíritos já libertos, né? Ou se vai ser a partir de um pesadelo, né? Então a gente tem que começar a construir. Vou falar sobre um conto, né, que a gente pode vestir de várias maneiras, mas eu vou continuar com ele vestido da maneira original, né, que é um conto de um guerreiro com um mestre, né? Esse guerreiro chega a um mestre para querer saber exatamente isso, se existe um paraíso e um inferno, onde eles estão, questionando ao mestre onde é que eles estão. E aí o mestre vai responder ao guerreiro: quem é você? Eu sou um guerreiro, um samurai. E aí o mestre vai dizer: você é um guerreiro? Dando risada, né? Que espécie de governante teria tal guarda? Sua aparência é a aparência de um mendigo. E aí o guerreiro ficou tão raivoso que começou a tirar a espada dele lá da bainha e chegando próximo, né? E aí o mestre diz: então você tem uma espada? Sua arma provavelmente é tão cega que não cortará a minha cabeça. E aí aquele samurai vai ficando nervoso, retira a espada num gesto muito rápido, avança, pronto para matar, gritando de ódio. E aí o mestre grita para ele: acabaram de se abrir os portais do inferno. Então, aí ele, ouvindo essas palavras, ele percebe a sabedoria daquele mestre, embainha a sua espada, se abaixa, faz uma profunda reverência, e aí o mestre vai dizer para ele: acabaram de se abrir os portais do paraíso. Então, na verdade, é mais ou menos isso. A maneira de viver vai determinar também a maneira de morrer. Ou a gente vai estar abrindo os portais do inferno, o pesadelo, ou nós estaremos abrindo os portais do paraíso, aquele sonho maravilhoso, com flores e com tantas belezas que se vê. E a doutrina vai trazendo para nós lições vivas, né, da realidade. Tem a obra de André Luiz, ela é potentosa, é fabulosa, eu já li mais de uma vez, já estou na terceira vez e realmente é uma obra gigante, é uma obra que nós vamos ainda por muitos anos estar debruçados sobre ela, retirando, absorvendo os ensinamentos, né? Então essa obra Obreiros da Vida Eterna, até cheguei a falar numa última palestra sobre um caso, um aspecto dela. É uma obra que André Luiz e um instrutor Jerônimo, com uma enfermeira Luciana, o padre Hipólito, eles descem ao planeta numa missão especial, que é atender por 30 dias alguns colaboradores de nosso lar que iriam desencarnar. Então eles vão auxiliar por 30 dias na desencarnação desses colaboradores de nosso lar, né? Então, são exemplos vivos. A gente vai ver sobre Dimas, que é um
um companheiro libertado, que foi um discípulo do Evangelho, do Espiritismo, na parte de assistência e difusão da doutrina, né? Mas quanto a ele mesmo, ele não teve um aproveitamento ideal, mas ele foi muito bem protegido, muito bem amparado, os espíritos auxiliaram. Mas naquele momento da separação, teve que ser um processo como se fosse uma operação delicada, tanto que o cordão fluídico dele, ele separado já do corpo, mas o cordão fluídico dele só foi cortado, só foi realmente interrompido pelo instrutor Jerônimo no dia seguinte. Deu algumas horas, deu 12 horas, voltou à casa transitória para voltar 12 horas depois para fazer o desenlace final dele, porque para que ele pudesse se recuperar, para que ele pudesse descansar, tudo isso porque ele ainda tinha muitas dificuldades, apesar de ser um trabalhador e de ter espalhado as sementes de luz e de verdade aí, dedicado à causa do bem, ele tinha dificuldades particulares, porque ele não aplicou totalmente os ensinamentos a si mesmo, né? Temos o exemplo já de Fábio, que era um espírito evangélico e muito afeiçoado ao Evangelho do Cristo, vivendo verdadeiramente aqueles princípios renovadores do Evangelho, com todas as possibilidades ao alcance dele, soube iluminar a companheira, soube iluminar os filhos que ele estava deixando bases sólidas para que eles pudessem crescer com aquela ideia cristã no coração deles. Então, ele estava muito bem resolvido do ponto de vista espiritual. Tanto que o cordão fluídico foi cortado imediatamente, o de Fábio, e ele foi levado para a casa transitória de forma tranquila, rápida. E no dia seguinte do desenlace dele, ele já estava lá na casa transitória, circulando, já de uma certa maneira conversando com a mente totalmente conectada, já de certa maneira já tentando auxiliar os companheiros nas tarefas que desempenhavam. Enquanto que Dimas, que foi o espírita, né, foi levado para a casa transitória e ele estava ainda lá em certo... acordava e como se estivesse tendo pesadelos, sonhos difíceis, estava ainda manifestando um certo desequilíbrio, né? André Luiz até se espanta, fala como é que uma pessoa se dedicou tanto. E Jerônimo vai dizer, porque ele se dedicou, mas não fez a aplicação total. E vai dizer que, assim, cada um, né? Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua reação, cada um vai ter aquilo que realmente construiu dentro de si, né? Então, realmente a gente tem que estar sempre atento, não só a ouvir, não só a falar, mas assim, principalmente em trazer para dentro do nosso dia a dia, para dentro da nossa atividade. Tem outros, né? Tem Cavalcante, que teve um desprendimento lá difícil, por conta de um processo até de eutanásia, que dificultou lá o processo dele. E tem uma outra, que é a Adelaide, que ela tinha um trabalho de amparo a crianças órfãs, era médium, perseverante, trabalhava muito. Essa teve um desenlace tão bonito que ela própria fez a interrupção do cordão fluídico dela, né? Então, cada um vai viver de uma certa maneira, mas assim, muito interessante da gente ver todas essas lições no livro Obreiros da Vida Eterna é o amparo, né? Que todos estão amparados, todos recebem ali o amparo dos mentores, amparo de amigos, amparo da família. Algumas vezes até o Jerônimo vai pedir que aqueles que queriam receber o que estaria morrendo naquele momento, queriam estar presentes, que deixassem para depois, para encontrar com ele lá na casa transitória, uns 2 dias, uns 5 dias depois. O Dimas, que estava lá em desequilíbrio na casa transitória, eu estou falando para que ninguém fique assustado, o Jerônimo vai dizer que
vai dizer para André Luiz da dificuldade que ele estava tendo e que ele ia ainda passar aquela dificuldade alguns dias, só alguns dias, ele ia se recuperar, porque também foi um dedicado trabalhador, né? Então, mas vai dizer o Jerônimo para que não ficassem presentes ali naquele momento. O livro é muito instrutivo para a gente que quer aprender sobre essa questão da morte. Outra coisa interessante, tem um vídeo no TED Talks que eu recomendo também, que quem puder ver, é Thomas Fleshman. É um médico que trabalha em serviço de emergência e ele participou já da morte de mais de 2.000 pessoas. Ele participou, estava presente, e ele fazia aquele trabalho de ressuscitação, né? Para que as pessoas pudessem voltar depois de ter uma parada cardíaca, depois de morrer propriamente dito, poder voltar à vida, né? E ele dizia que você tem que saber muito para ressuscitar as pessoas corretamente, né? E ele vai dizer que atualmente eles conseguiam trazer 7% daquelas pessoas que morriam, trazer de volta à vida, né? E que no futuro os médicos vão ter a habilidade de trazer mais pessoas de volta à vida. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que ele descreve que nessas experiências de quase morte há 4 estágios. E em cada estágio a experiência ela se aprofunda mais. E em cada estágio as pessoas trazem informações diferentes e trazem respostas mais interessantes. Vai dizer ele que no 4º estágio, que é o estágio mais avançado, né, as pessoas encontram parentes que morreram e são saudados por ele. Não estou falando de espiritismo, estou falando de um médico inglês que faz experiência de quase morte. Então, as pessoas nesse 4º estágio, elas encontram parentes que morreram antes deles e são saudados por eles. Relatam também o encontro com um ser de muita luz, um ser de luz. E esse ser de luz emana em direção a eles um amor incondicional, que eles se sentem totalmente acolhidos. Metade deles relatam que o parente ou o ser feito de luz lhes dizem que eles devem voltar, porque há algo ainda que eles precisam fazer aqui na vida. Então, veja como é interessante. E depois que eles voltam, que é mais interessante de tudo isso, é que depois que eles voltam, eles tornam-se mais empáticas, tornam-se mais orientadas para o social, perdem o interesse nos valores materialistas, tornam-se mais espirituais, não religiosas, tornam-se mais espirituais. A espiritualidade cresce em cada um deles. Então, a gente, para caminhar aqui para o fim, queria dizer que a gente, assim como aqueles filósofos que diziam que a gente não tem que pensar na morte, realmente a gente não tem que pensar na morte. A gente tem que pensar além da morte. A gente tem que dissolver esse medo da morte, mas pensando que nós somos espíritos imortais, que nós podemos ir além da morte. A morte não é o horizonte para nós que somos espíritos imortais. O horizonte não é essa morte do nosso corpo. Não há horizonte para nós. A gente precisa já pensar além, um projeto além de morrer, um projeto mais abrangente que seja nascer, morrer e renascer. Ou seja, fazer já hoje, às vezes, numa idade mais avançada, mas já fazer aquilo que tem interesse, aquilo que gosta, e preparando-se para uma nova existência, poder trabalhar aquilo de forma mais aprofundada. Então, a morte não tem que ser esse horizonte, a gente tem que ir além dela, porque não importa que a gente sofra, o que importa aqui é o que a gente pode aprender, né? O tamanho da encarnação também ele é secundário. O importante é viver aprendendo e desenvolvendo habilidades e capacidades em cada um de nós, né? E que Deus seja bom conosco para que a gente possa partir. Quanto mais idade avançada, melhor, porque Freud vai dizer que os deuses talvez sejam gentis conosco,
porque vão tornando a vida desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. Que seja assim para todos nós, que a gente possa partir no momento que seja o momento de cada um de nós, sem medo da morte, mas com a certeza da continuidade. Então é isso. Obrigado aos amigos, que Jesus possa abençoar a todos e que o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade continue plantando essas sementes de luz por muitos anos. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.